aguardando o nosso convidado aceitar o convite. Aí uma surpresa aí para todos. Pegando? Fala. Olá, professor. Tudo bom? E aí, tá meio. Tá difícil aqui, Tudo ó. bem. Ah, olá, Manu. Tudo bem? No carro aqui. Maravilha. Parou o carro para falar, né, professor? Não, tô de passageiro, passageiro. Ah, tá de passageiro? Então tá bom. Mulher não tá aí, Eita, não. o carro tá andando sozinho, professor? Como assim? Não tem ninguém Que foi? dirigindo? O É carro tá andando fantasma aqui. sozinho? Caramba, Bolso. então é sobrenatural. É, aqui é o. Maravilha. Esse Professor, bigode feio aí, fala com ele. então, você está falando mal do meu bigode, mas o senhor também não pode falar muito bem, né? Pô, Da mas o sua meu aqui, barba, ó. seu cabelo, Feitinho, né? Na régua, cabelo. de, Cor- de boneca A cabeça velha, tá tá bagunçada bom, só. faz parte. Aham. Ó, o meu tá na régua, agora o teu, mas tudo bem. Vamos lá. Como você também é um biólogo, Ah, né? Professor biólogo aí, o professor biólogo que tem afeição, pelo que eu percebo, tá? É o professor que vai mais pro lado da botânica, gosta das plantinhas, perfeito. né? O que você pode contar pra gente? Que curiosidades você pode contar pra gente, professor, sobre as plantinhas? Vamos lá. Cara, plantinha, se você for pensar, ela é mais do que importante para É todos verdade, nós em todas as situações, né? As é pessoas pensam, verdade. a planta não faz nada, né? Sim, Mas fornece comida para gente, fornece oxigênio, é, fornece medicamento, fornece principalmente, com certeza, é, um paisagismo, por exemplo, né? Uma vista agradável. com É com as certeza. plantinhas que você vai e presenteia a sua esposa, né? É, Quando você as faz mulheres besteira. adoram, com certeza. Ó, uma curiosidade que eu vou trazer aqui em primeira mão, inclusive, não sei nem se minha esposa está assistindo a nossa live aí. Uma vez, Ah, a gente, né, para o pessoal que sabe, aí a gente é casado, lógico, mas faz esse é tempo que a gente namora, né? Faz bastante tempo que a gente namorou, namora assim, eu e com por ela aí desde a vai, escola, que eu sei. desde a escola. E teve um dia dos namorados que eu falei assim, caramba, eu vou surpreender ela. Eu vou dar um buquê de flores para ela, né? Vou dar uma plantinha. Aí o professor Aramis foi lá, foi na floricultura, encomendou, faz pelo menos uns 6, 7 anos isso. O professor foi lá, encomendou, escolheu um buquê bonito. O que Vixe, aconteceu? essa. Mandei entregar. Na hora que eu mando entregar, o rapaz, né, passou um tempo, o rapaz me ligou e falou, senhor Aramis, tudo bom? Eu falei, pois não. É da floricultura, a gente está tentando o contato aqui com a pessoa que o senhor manda entregar e não atende a porta. Não fala que não tem ninguém no interfone. Aí eu falei, pô, mas eu passei o endereço certo. Não é possível, ela Hum. tá rindo aí, ó, na live, mas é verdade. Cara, e aí eu liguei e falei, você tá em casa? Tô dormindo, e aí o que vai acontecer? Eu não vou atender a porta. Eu falei, bacana, tem uma surpresa pra você aí fora e você não vai atender a porta. E isso, depois desse dia eu falei assim, ó, eu nunca mais te dou um buquê de flores. E desde esse dia, Luciano, eu nunca mais comprei uma florzinha pra ela. Tá vendo? Sabe o que você tinha que ter feito? Um carro de alto-falante. É verdade, Uma é mensagem de amor. verdade. Não Ela ia tem como não acordar. acordar. Na hora, Isso. na Ela ia hora. descer. Então, com a mensagem de amor, você não ia ter como É, não ficar dormindo, né? com certeza. Nossa, esse dia eu fiquei muito bravo. Eu falei, meu Deus, eu não. Olha só, a gente, né, vai Tinha dar flor, vai presentear e aí acaba é, sendo sofrendo uma dessa. Vamos Ó, lá, qual ó. a O parte da Léo, botânica eu acho mais isso. interessante? Cara, eu trabalhei Primeiro, muito com primeiro, aplicação. Fala. existe parte para botânica, professor? Tem, cara, tem. Como assim? Tem. Vamos lá. Quais são as ramificações, digamos, né? Então, tem um cara que faz identificação, né? O taxonomista. Então, ele vai e Certo. agrupa as plantas nas diversas famílias.
E mesmo assim tem especialidade em angiospermas, gimnospermas, briófita, pteridófita. Cada grupo, né, de planta, cada filo aí tem suas especialidades e mesmo um botânico, né, muito especialista, ele consegue, como é que fala, fazer uma taxonomia boa, uma classificação boa de alguns poucos gêneros, algumas poucas famílias, né? Porque é muito extenso, é muito extenso. Imagino. E deve ter sei lá, uma ramificação, assim, uma evolução, na verdade, muito grande, né? Das espécies de planta, né? Não sei. Tem, Você falou gigante. em, você falou em angiosperma, gimnosperma, briófita, pteridófita. Eu Nem lembro desses sabia. nomes da escola, mas assim, eu não lembro o Muito. que é. Com certeza, vamos lá. Traduza. Vamos lá, quando a gente fala em briófita, popularmente Briófita, dizendo aí, briófita são aquelas bromélias? não. Briófita é o Não, musguinho, é o musgo. musgo? É o que você Nossa. usava para brincar de tapetinho de boneca, da Barbie, assim. Ah, tá certo. Isso, o tapetinho da Tá, boneca, é a tá, briófitazinha. tá certo. As pteridófitas são as samambaias, o grupo das samambaias. Certo. Aquela que eu particularmente, quando eu via uma daquela na rua, eu segurava o caule e puxava as folhinhas. Isso. É a planta que a avó adora, né? Você vai na casa É, da avó, sempre tem um monte de samambaia pendurada lá. Isso aí. é verdade, é verdade. As gimnospermas, o maior representante aí são os pinheiros. Natal, né? Tem o pinheirinho de Natal. Legal. Aí você usa gimnosperma. E as angiospermas são todas as outras plantas que dão flores, que dão frutos, né? Então, se você come algum fruto, você está comendo uma angiosperma. Comer uma uva aqui agora. Ah, mano, muito Tá comendo bom. fruta. Tá comendo fruta, maravilha. Então, além dessa parte de taxonomia, tem, nossa, tem muita parte. Tem ah, as pessoas que são responsáveis só em cultivar algumas determinadas espécies, né? E Sim, aí, se sim. você recebe uma flor na tua casa, por exemplo, você tem, é graças a um produtor que teve todo uma qualidade de produção, de temperatura, umidade, tipo de solo, né? Que constrói uma Sim, estufa. Então, essa parte de produção também. Tem a parte de fármacos, né, de medicamento. Então, quem bastante trabalha em importante, né? laboratório, fazer extração Sim, de medicamento, tudo. Eu mesmo, eu trabalhei com a parte de aplicação. Então, eu usava a planta para tratar, por exemplo, solo contaminado, para tratar água contaminada, né? Então, bacana. uma das maneiras que eu usava para fazer isso era usando uma espécie de papiro, né? Que é aquela planta que Certo. os egípcios usavam para construir o papel Sim. lá, né? E aí, no caso, Então, esse tratamento, por exemplo, de água, né? Eu, como também engenheiro químico, eu conheço muito bem o processo de uma estação de tratamento de água, né? Que a gente usa os produtos químicos para fazer cada etapa. Como é que funcionaria, então, essa parte, esse tratamento biológico? Como é que peraí. faria, por exemplo? O que, por Então, exemplo, ela pode, que tipo de resíduo, ou então que tipo de contaminante que pode, né, ajudar? então, tem cada espécie. Deixa eu pegar uma bolacha aqui para mim. Pra Pô, de draga fruta para aqui. bolacha, professor? Então, você vê? Aí, ó, bolacha. Peraí. Maravilha. Ó. Então, agora nesse momento, a gente está vendo o professor fazer uma leve intoxicação da sua própria primogênita. Lógico É, que não. Aqui é uma bolacha integral, fabricada por mim, Ah, ok? muito Eu bem. sei de onde vem a procedência. Entendi. Então, vamos lá. De planta, cada espécie, cada grupo de planta tem um potencial de absorção de algum tipo de nutriente, né? Uhum. Seja ele um metal pesado, seja ele algum outro composto tóxico, por exemplo. Então, por exemplo, a espécie que eu usei, né, a espécie de papiro, não só eu usei para fazer tratamento para diminuição de metal pesado da água, de Legal. cobre, cádmio,
mercúrio, mas também de redução de nutrientes orgânicos, né? Certo. De fósforo, de enxofre, né? Dos sulfatos aí, no geral, melhorando a qualidade de água. Então, eu criei, na verdade, um dos projetos que eu fiz, eu criei um sistema de filtragem mesmo de um tanque, na época era um tanque de tartaruga até, que ficava lá que a Bacana. gente... até a Érica, na época, participava lá, a gente tinha que ficar esfregando o Olha, tanque de tartaruga. E aí era um trabalho braçal, cara. Toda semana a gente tinha que esvaziar um tanque, sei lá quantos litros de água a gente jogava fora, e tirava tartaruga por tartaruga, e esfregava aquele tanque inteiro, tipo, trabalho dos infernos. Até que eu falei, cara, a gente não precisa ficar fazendo isso, eu posso fazer um tratamento de água e a gente não precisa mais, tipo, nunca mais ter que ficar esfregando tanque, né? com E foi isso que certeza. eu Com fiz. certeza. E Caramba. funcionou lá. Ó. Professor, além do rostinho bonito, é um excelente fabricante de filtros, né? Para É, tartarugas. Aí, ó. rostinho bonito, não, né? Tá longe. Meu pai entende aí. Maravilha. Bacana. Bom, o que mais, professor? E a gente estava falando então dos tipos, né, das angiospermas, gimnospermas, tudo. E no caso, as, fazer um pouquinho, né, com o nosso tema seria sobre anfíbios hoje, né? A gente vê muitos anfíbios, no caso sapos, pererecas, rãs, não sei também, Que não são a eu mesma acho coisa. que não são a mesma coisa, com certeza, né? Mas assim, pelo menos a gente vê sapos em desenhos, em filmes, em Discovery, em cima daqueles discos, daquela planta, que me fugiu o nome agora. Vitória Regia, tipo, Vitória Regia, as isso, ninféias, Vitória Regia. isso. Cara, como é que é? Tudo bem, qual é o peso? Você tem uma noção de mais ou menos aproximadamente assim, o peso, a massa de um sapo, por exemplo? Ah, depende. É porque quando a gente fala em sapo, né, você pensa já num bicho grande, mas tem sapos Minúsculos, né? pequenininhos, tipo, minúsculos, assim. Aham. Mas sei lá, um E, sapo grande desse aí, vamos pensar numa rantoro, vai que ela é grande. nossa, Acredito que ela não chega a 1 quilo. Ou se chega a um caramba. quilo é bem. Porque a gente vê, por exemplo, a Vitória Régia, ela talvez, lógico, quanto maior o sapo, maior ela tem que ser para poder, né, suportar o peso dele. É Mas a Vitória Regia é possível? grande, cara. É A grande. Vitória Regia, o raio dela, ela pode, se eu não me engano, são 2,5 metros, 3 metros, Caramba. assim. É Então grande. aquelas pequenas que a gente vê em imagens, por exemplo, são bebês, Ah, sei lá, não, vai, então, vai, vão vamos crescer lá. É que ainda. tem várias coisas. O que você está falando, a Vitória Régia é uma brasileira, né? Tem aí na Amazônia, tem aí, se eu não me engano, acho que tem no Pantanal também. Tem as Uhum. ninféias, que são plantas menores, que inclusive dão flores muito bonitas, né? Que o pessoal até acha que como é que fala? Aquela, o pessoal faz tatuagem lá, esqueci o nome dela. Flor de lótus? De lótus, né? Que é de origem asiática Isso. e que é outra coisa, que é outra coisa. Então, normalmente essa outra que fica boiando é ninféia, né? A ninféia é menorzinha, inclusive em questão de flores, uma das minhas preferidas, assim, eu acho que uma das mais bonitas são as ninféias aí, que são bem exóticas, assim, bem diferentes. Aí a flor de lótus aí, meu pai Bacana. completou. Ó, o pai do biólogo também Israel manda pai. bem. Misael pai. Manda bem. Maravilha. E o que mais, professor? O que você conta pra gente assim? Por exemplo, você falou que a samambaia é flor de vó, né? Mas toda vez que eu vou, que eu vou ainda, né? E ia muito na casa tanto da minha avó paterna quanto materna, elas tinham uma outra planta também, mas eu não sei te dizer o nome. Eu não sou Não é vidente. não é samambaia. Aven, Não é. A Venca também. A Venca, minha Aven mãe que e é do minha grupo avó, por Dapteridopter exemplo, também. elas sempre reclamavam que essa flor, essa planta, aliás, ela é bem frágil, né? O visual dela também, a gente vê que os caulezinhos delas, dos galinhos, são bem fininhos, né? Mas Sim, tinha sim. uma outra, cara, que eu não lembro o nome, mas ela tinha uma folha um pouco mais larga,
né? Eu não lembro exatamente qual era o nome daquela planta, cara. Fala os nomes de planta de vó, aí, pelo amor de Deus. Pô, sei lá, é filodendro. Você não vai saber também. Não. É nome simples, professor. É Nome simples. costela de Adão. Não. Comigo ninguém pode. Essa também. Essa tinha Comigo Ninguém Pode, às vezes Espada de São É Jorge tóxica essa. também. Essa daí são Espada de São perigosas. Jorge, é coisa de volta, velho. É coisa de vó. Mas Coisa de qual volta. que é? Mas tinha um. Não era samambaia, cara. Eu não, sinceramente eu não lembro. Mas tudo bem. Como você falou de planta tóxica, qual que seria a toxicidade delas, assim, pra gente? Se eu pegar um pedaço lá e pôr na boca, mastigar, o que Então, acontece? a primeira coisa que a gente tem que ter na mente é que o que é tóxico para você, às vezes não é para mim. Então, a Entendi. dosagem de toxicidade ela é muito relativa, né? Uhum. Pensando a nível mais delicado que a gente tem, por exemplo, uma criança, então, às vezes uma criança comer um pedaço aí de Comigo Ninguém Pode, realmente ela pode se dar bem mal aí, né? Pode ter sérias Sim. complicações. Uma pessoa adulta, às vezes vai ter que comer um pedaço maior, um pedaço É grande que aí, tem a ver com porque a questão de massa, né? Do corpo e a então, distribuição, né? e tem uma coisa aí da Comigo Ninguém Pode, até a Espada de São Jorge, que elas têm muito, esqueci agora a Saudades, palavra. Rose. Ó, a Rose tá falando que tá com saudade da gente, ó. Arroz, A é Rose, safadinha a, aí. safadinha. Essa, vírgula, fadinha, né? É, A vírgula fadinha, Rose, que é a fadinha. fadinha do coque, fadinha do Ela, coque. ela, a gente pede, ela arruma tudo que é possível pra gente. Mora no nosso coração. Professora Thaís Morgado, ó. Vixe, orquídea? Não, não era, professora. Mas quem gosta muito de orquídea é minha sogra. Ela gosta de bastante orquídea. O professor Marcelo Faraco, ó. Cita um Que exemplo ele de falou? planta difícil para se cuidar. Cara, Uma planta calanchoe difícil. é difícil? Cara, isso aí é a planta mais ridícula que tem, cara. Sério? Né? Você mata com a lixeira. Calanchoe, Você violeta. é do cara, você tem cara que Eu tô você é aquele que consegue matar cacto em casa. Cara, uma vez eu matei um cacto. Sabe como, Luciano? Caiu da janela, cara. Explodiu. Morava no primeiro andar. Ele tinha um bulbo assim bonito em Arruda. cima, todo espinhudo, cara. E aí eu fui abrir a janela, esbarrei a mão, danado caiu, uma judiação, cara. Mas cacto dura, hein, na minha mão. Cacto, ó, Não. eu tenho uma suculenta aqui em casa que eu ganhei num chá de bebê. Minha esposa ganhou num chá de bebê, na verdade, tem um ano e meio, mais ou menos, né? E, cara, tá durando. Durando. Foi o que a E dica quem do cuida é a professor LZE, né? Não Luciano. é você. Não é nada, ela não tá nem aí pra planta. Eu que adotei ela, tadinha. Ah, inclusive, gente, ó, vocês têm dúvidas, né, em como cultivar alguma plantinha em casa? Pede pro professor Luciano Misael aí, ó. Porque eu falei assim, professor, arrumei uma suculenta para cuidar em casa. O que eu faço? Aí ele falou assim: é água, pouquíssima água e sol. Deixa torrar no sol. Ó, é água uma vez por mês e sol o dia inteiro. A bichinha não morreu, tá saudável. Inclusive, eu preciso até trocá-la de vasinho, porque tá pequeno o Água você vasinho podia dela. colocar um pouco mais, né? Tá aí mão de vaca e muquirana uma vez por mês, coitada dela, né? A chuva alimenta ela, fica tranquilo. Ó, o pessoal tá brincando aqui, ó. Bigode, pô, bigode é icônico, né? Agora, a Rose falou, ó, suculentas são difíceis de cuidar. Olha, todo mundo fala isso, né? Eu vejo uns vídeos na internet também e pra mim são bem tranquilas. Tu tem suculenta em casa, Luciano? Tenho, tenho. Eu largo lá, E elas crescem sozinhas praticamente. Nem então, tranquilinho aqui. Eu coloco uns adubos nela às vezes, né? Eu não sei se, é se bom, né? pode. Ah, lógico, Eu, toda planta outro dia precisa de eu, um nível de adubação, né? Porque o vaso, ele dá uma quantidade de nutriente muito restrita, né? ó, a Maria Eduarda do oitavo lá, tá, do oitavo Maria Laura. As plantas que a hora mistura É, é de são, plástico. são de plástico. Pô, Deve Duda, ser. não, eu acho que não. Pô, outro dia eu coloquei um pedaço de casca de ovo, enterrei lá uma casquinha de ovo, coloquei um pouquinho. Outro dia eu comi a banana também, tirei um pouquinho da casca, coloquei lá. Ajuda, é bom. Potássio. E isso. E aí, água da chuva, melhor coisa que tem.
Ah, É, maravilhoso. Maravilha. Professor, você tem mais alguma curiosidade pra gente aí sobre alguma planta, né, algum alimento, né, alguma planta que a gente come, lógico. Eu sei que você manda muito bem nas alfaces também, hein? Fiquei ó, uma sabendo que coisa que eu você... faço muito em casa é reaproveito muita coisa do alimento, né? Por exemplo, a cebola, eu corto parte da cebola e a bundinha da cebola que eu jogar fora, eu planto ela e aí Isso, cresce, tipo, além da cebolinha, cresce e dá mais cebola. O bacana. inhame, eu descasco o inhame, eu planto a casca do inhame, aí tem um Uhum. pezinho de inhame que cresce. Então, em casa eu tenho bastante coisa. Eu tenho cenoura também, você planta lá, ela dá o Alho, talo da cenoura. Alho e chá. cara, ei, travou, Imagem travou aí. Alho tem um monte travou, também. Tá voltou. ouvindo? Agora tá dando uma travadinha, mas agora sim. Tô no O 4G. alho, uma vez eu participei de uma oficina com o professor Luciano e ele ensinou a gente a cultivar algumas coisas, né? Cenoura, ele lembra que ele levou acho que sementinha de tomate, que mais? O alho. O alho durou em casa 4 meses. Ele morreu, mas ele morreu porque ele cresceu muito. Eu segui direitinho o que o professor falou. Ele cresceu muito, só que aí quebrou o caule, parece que, não sei se ela sufocou, e aí não deu muito certo, mas estava indo para frente. Professor Alígia, ó, qual a melhor planta para apartamento, professor? O que Ó, você indica aí? apartamento, primeiro tem que pensar assim o quanto de luz você tem disponível, né? Se você tem muita Isso é luz, você verdade. pode ter no Deu bonsai em uma travada, apartamento, gente, né? mas ó, Oi? o professor deu uma travadinha, pelo menos aqui para Oi. mim apareceu travado. Você estava falando de quanta luz de apartamento a pessoa tem. Isso é Isso. importante, né? Não, é importante porque é o primeiro indício, né, de que tipo de planta que você vai poder ter. Eu mesmo comecei, primeiro que não é empecilho criar planta nenhuma em apartamento. Você pode criar qualquer planta Uhum. desde que tenha a quantidade de luz necessária. Tanto é que o cultivo de bonsai, quando eu comecei em apartamento. Hoje eu tenho um monte, mas Bacana. eu estou em casa e tudo, mas eu comecei em apartamento, porque tinha luz. E aí eu soube escolher a Legal. espécie adequada para ter dentro do apartamento. Então a primeira coisa é Sim, sim. isso, é ver a disponibilidade de luz. O pessoal usa muito Aham. planta que não tem tanta necessidade de luz, né? Porque às vezes apartamento, dependendo, a grande parte deles, né, não fica Pega muita voltado aí luz, para o né? sol, pega pouco sol, e aí o pessoal usa muito. Tem uma chama Zamioculca, né? Uma planta que dura, tipo, muitos anos assim. O cuidado com ela é muito baixo, né? Ela não precisa tanta luz, você pode deixar até dentro do banheiro lá que bate nada de Caramba, luz que ela vai bem. caramba. As orquídeas se dão bem, né? Principalmente tem uma orquídea muito boa para se criar que é a Phanelops, que é aquela orquídea que tem a folha larga, grande assim, Sim, sim. e tem flores bem coloridas aí, mais diversas. São fáceis também, que não precisa de muita luz e tal. Temperos dá para criar bastante, cultivar bastante coisa. Tem que pensar assim, se a planta ela dá flor e fruto, você precisa de muito sol. Ponto. Se ela não dá muita flor, né, é difícil dar flor, não tem tanto fruto, e aí ela pode ir num lugar mais sombreado. Temperos dá para fazer bastante coisa, alecrim, orégano, Mostarda. tem bastante coisa que dá. Maravilha. Maravilha. Então é isso, gente. Vamos agradecer aí o professor Luciano, né? Lembrando que a professora Érica, felizmente, teve problemas técnicos, tá? Acontecem, mas com certeza não vamos desistir de falar sobre anfíbios, hein? Não vamos. Convido vocês, para quem não sabe, tá? Toda segunda-feira às 15 horas a gente está aqui no Projeto Intervalos do Colégio Coque Novo Mundo. Temos também outras lives durante a semana, tá? Fique ligado nos stories, o pessoal sempre está postando aí para vocês quem vai ser quem, né? Quem vai convidado, quem apresenta, qual que é o quadro, beleza? E também agradecer o professor Luciano, que pôde nos dar um socorro de última hora aí, falando excelentes coisas sobre
plantinhas, igual eu falei no começo. Né? Para os Muito leigos é obrigado. plantinha. Com certeza, com certeza. Professor, muito Oi. obrigado. E lembra que a gente ainda tem um assunto para tratar sobre lives ainda mais para frente, que o senhor está me devendo, hein, Sim. professor? Olha, para quem Ah, gosta aí, já pode lançar já no meio? Né? não, não, ainda não. Ah, Vamos amadurecer mais surpresa? essa ideia. E surpresa. Tá bom, Vamos amadurecer mais tá bom. ideia, o pessoal vai ficar ligado aí. E já vou deixar aqui, ó, uma pista. Vamos ver se o professor Luciano mata a charada, hein? O convidado, tá? É um homem, professor do Coque Novo Mundo também. A gente estava combinando esses dias, a gente vai fazer a próxima live de segunda-feira, né? Ele também adora muitas plantinhas. Fica a dica, tá bom? Ele adora os animais. E o cara é Cabra. do interior. O pessoal sabe quem é. Ele gosta de cabra. Ele cria Gosta. cabra, é O, isso. prof... o professor, o nosso professor, que vai ser o nosso convidado da semana que vem, ele tinha uma criação de cabras quando ele era mais novo e o cara manda muito bem nesse assunto. Apesar de não Encantador ser de professor. cabra. Isso, é o apelido dele. Apesar de ele não ser professor de biologia, né? Biologia, nada disso. Nada disso, mas o cara manda muito bem porque viveu no interior, é lógico. Tá certo? Então é isso, pessoal. Agradeço por mais uma live. Fique com a gente. O pessoal já está dando as dicas aos convidados, ó. Alguém acertou, tá bom? Um abraço, obrigado, Luciano. Manda Tchau, um beijo tchau. Eu que para Mari e agradeço para aí o Manu. convite. Obrigado para todo Valeu. mundo. Valeu. Mococa, Tamo tchau, junto. tchau. Tchau, tchau, filho. Tchau, Tchau, tchau. Manu.